Amós capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Um homem que para mim é intrigante, ao mesmo tempo que eu tenho uma grande admiração e uma grande identificação, eu fico pensando como é que Deus é capaz de falar que Davi era o homem segundo o seu coração. Muitos homens da Bíblia foram modelos para nós, tiveram relacionamentos com Deus. Moisés viu Deus face a face. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Enoque andou com Deus e foi tirado. Noé era justo sobre a terra. Daniel tinha espírito de excelência. José era um homem irrepreensível. Mas nenhum desses recebeu um elogio como esse que Davi recebeu. Porque essa frase no hebraico, o homem segundo o meu coração, no hebraico você lê o homem a quem o meu coração ama. O homem cujo coração eu amo. Não é tremendo isso? O que é que de fato Davi tinha que fez Deus tratá-lo de uma maneira extraordinária? Interessante, Deus deu as medidas do tabernáculo que Moisés tinha que construir. Deus disse como tinha que ser e ele fez exatamente segundo tudo que Deus ordenou. E, no entanto, o tabernáculo que Moisés construiu nunca foi chamado do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Davi, que Davi fez da sua própria cabeça, do jeito que ele quis fazer, Deus fala: eu vou restaurar, eu vou levantar, eu vou aparar as brechas do tabernáculo de Davi nos últimos dias. Diga para a pessoa do teu lado: você vai descobrir hoje quem era ou como era o coração de Davi. E diga assim: e foi na base deste coração que ele erigiu o seu tabernáculo. O que era de fato o tabernáculo de Davi? Lá em 1 Crônicas, capítulos 16, 1 a 4, diz o seguinte: introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto os homens quanto as mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel. Quando o povo de Israel saiu do deserto, entrou na terra prometida, o lugar aonde o tabernáculo repousou é um lugar chamado Shiló. Enquanto no deserto o tabernáculo era o centro de todas as tribos. Em redor do tabernáculo estavam todas as tribos, os milhões de israelenses, de hebreus, ficavam em torno do tabernáculo.
No entanto, quando o povo entra na terra e cada um vai para as suas tribos, para as suas áreas onde foram designadas para as tribos, o tabernáculo fica numa região que ninguém vai até onde ele está. E por 200 anos o tabernáculo fica, portanto, esquecido. Somente cuidado pelos sacerdotes que continuavam oficiando os seus sacrifícios, mas ele já não era mais o centro do povo. Saul, durante 40 anos, governou. Ele nunca se preocupou em trazer o tabernáculo. Quando Davi assume o governo, a primeira coisa que ele deseja é trazer a presença de Deus para onde estava em Jerusalém. E ali então ele manda construir uma tenda, completamente diferente do tabernáculo de Moisés, porque o tabernáculo de Moisés, ele era excludente. A Arca da Aliança ficava num lugar que ninguém via. Afinal de contas, tinha uma barreira por fora. Depois dessa barreira vinha o átrio, onde estava ali o altar de sacrifícios, depois a pia lavatória, aí entrava dentro da tenda, estava o lugar santo, à esquerda ficava a menorá, à direita a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso à frente, e depois de mais um véu, vinha a Arca da Aliança. Ninguém via, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. O tabernáculo de Davi era uma tenda, era uma mishkan, uma tenda, e a arca ficava totalmente aparente. Quando Davi construiu o tabernáculo, ele chamou o povo e ainda distribuiu alimento. Portanto, na presença de Deus, aí você tem uma comparação entre os dois tabernáculos. O povo no tabernáculo de Moisés ficava fora daquelas cercas. Só entrava onde está lá aquela ovelhinha o dia que ele ia lá sacrificar. Mas no máximo que uma pessoa normal, leiga, chegava até ali onde está aquela ovelha. A partir daquele ponto, só sacerdote ou sumo sacerdote. Davi não. Davi quis expor a presença de Deus para todo o povo de Israel. E ali ele instituiu uma coisa da sua cabeça: adoração 24 horas por dia. Ele colocou os sacerdotes em turnos, e ali as pessoas chegavam diante da arca e começavam a elogiar. Vocês sabiam que muitos dos salmos foram compostos dessa maneira? Porque enquanto alguém chegava lá e começava a cantar alguma coisa para Deus, espontaneamente o sacerdote estava anotando. E assim muitos dos salmos nasceram. Uma adoração espontânea. Diga para a pessoa do teu lado: antes de Davi, ninguém institucionalizou louvor e adoração. Davi fez isso como parte do culto. Isso que nós temos hoje aqui começou com Davi. Ele queria que a presença de Deus estivesse no centro de Israel, na cidade de Jerusalém. É por causa de Davi que Deus ama Jerusalém. Não é incrível isso? Não é tremendo isso? A única cidade que Deus fala que ama e que colocou o seu nome é Jerusalém. Mas porque Jerusalém é conhecida como a cidade de Davi, antes de Davi era a terra de Jebuseus. Antes de Davi, o Monte Moriá, que hoje é o lugar mais sagrado do mundo, era simplesmente uma eira de um jebuseu chamado Araúna. Não era nada, mas foi Davi que comprou aquele terreno. E comprou e ofertou a Deus. E na época Araúna quis fazer um negócio com ele, porque tinha medo de Davi. Falou: eu te dou, pode pegar o que você quiser. Ele falou: eu não vou ofertar a Deus algo que não me custe sacrifício. E naquele momento em que Davi faz aquilo, Deus aceita a consagração.
e passa a olhar aquele lugar como lugar ao qual ele ama. Davi era um homem que amava a Deus de todo o seu coração. Ele não quis que Deus ficasse num lugar escondido em Shiló, onde ninguém tivesse acesso. Ele quis que Deus estivesse no centro da sua vida, do seu governo, da comunidade. E outra coisa, posteriormente, quando eles constroem o templo, eles voltam para o modelo de Moisés. E no templo ainda havia uma barreira vamos dizer assim, essa cerca que impedia que as pessoas entrassem. No templo havia algo ainda pior. Havia uma barreira de muro, um muro dessa altura, chamada barreira Soreg, onde estava escrito: só judeus podem passar a partir daqui. Se você traspassar, você assumirá as consequências. Era morto. Davi não. No tabernáculo de Davi, qualquer um podia chegar, gentios e judeus, quem quisesse adorar a Deus. Que Deus fala: eu vou restaurar, eu vou levantar nos últimos dias o tabernáculo de Davi. Diga para a pessoa ao teu lado: Deus quer fazer com que você tenha uma vida de adoração. Agora eu fico perguntando, se Deus orientou tantas coisas para Moisés, por que ele não já trouxe essa revelação para que Moisés lá no deserto instituísse uma adoração coletiva, de uma maneira em que o povo fosse muito mais participante e não somente um assistente que ficava lá esperando os sacerdotes entrarem e fazer os sacrifícios? Em primeiro lugar, pela condição do povo. O coração do povo de Israel era duro. Eles cruzaram o Mar Vermelho de maneira maravilhosa, milagrosa. E no entanto, logo 3 dias depois, por não ter água, eles murmuraram e queriam voltar para o Egito. Quando Moisés sobe para o Monte Sinai e Deus dá os 10 mandamentos para ele, quando ele desce, ele encontra o povo adorando um bezerro de ouro que foi feito por Arão, o sumo sacerdote. Esse era o coração do povo de Israel. Povo duro. E Deus, portanto, no tabernáculo de Moisés, que não é de Moisés, simplesmente aceitava os sacrifícios de sangue, porque se não for o sacrifício de sangue para perdoar os pecados e as iniquidades, o povo seria julgado e morto. Mas no tabernáculo de Davi não. Tinha ofertas, sacrifícios de sangue sim, mas tinha ofertas pacíficas, tinha louvores, tinha cânticos, tinha comunhão. No dia que ele inaugurou, ele deu pães, bolos, para as pessoas serem ali alimentadas, para passarem muito tempo na presença de Deus. Mas quando Davi quer trazer a arca da aliança, ele comete um erro. Porque a orientação de Deus é que a arca tinha que ser carregada no ombro dos sacerdotes. E Davi mandou um carro de bois. Eu quero dizer para vocês que o tabernáculo de Moisés, diga, tabernáculo de Moisés, fala de um tempo de lei. Tabernáculo de Davi, tempo da graça. Quando foram trazer a arca da aliança, vindo de Shiló, num carro de bois, num determinado ponto, o boi tropeçou. Teve um solavanco. E a arca foi cair. Quando ela foi cair, um homem chamado Uzá, diga Uzá. Uzá significa força. Uz é força, as é força. A letra Ain com Zain, que forma a palavra usar, é força. Carregar a glória de Deus na força do homem gera condenação. E Uzá caiu morto no mesmo momento. Aí Davi ficou apavorado. Aí ele falou assim: não, eu não quero ficar perto da arca de Deus não. E mandou a arca
para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Diga assim, Obed-Edom. Vamos ler lá 2 Samuel 6, 13 a 19. O texto diz assim: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, como todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens quanto mulheres, cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Quando Uzá morreu, a arca ficou na casa de Obed-Edom alguns meses. E Obed-Edom trouxe a arca para a sala da sua casa, lugar mais importante. E aí começou a acontecer uma coisa muito extraordinária, porque as cabrinhas da casa de Uzá começavam a dar mais cabritos do que as outras. As ovelhas davam mais ovelhinhas do que as outras. E até as mulheres estéreis começaram a dar à luz. E a notícia correu. E correu tanto que chegou em Davi. E Davi falou: como? A bênção está lá? Eu quero a bênção comigo. Diga para a pessoa do teu lado: você pode querer a bênção de Deus, desde que você queira a presença de Deus na sua vida. Porque tem muita gente que quer a bênção, mas não quer Deus. Quer só a bênção que Deus tem para dar, mas não quer a presença de Deus. Davi não, ele falou: eu quero a bênção, mas eu sei que a bênção está onde está a presença. E quando ele manda trazer a arca, ele percebeu que ele não podia cometer o mesmo erro. E como vocês viram no texto, a cada 6 passos que os sacerdotes davam, ele parava e sacrificava animais em adoração. Cada 6 passos foram milhares de animais sacrificados até que a arca chegasse. Por que isso, queridos? Porque sem derramamento de sangue, a Bíblia diz, não há remissão de pecados. Isto é uma figura do que Jesus faria. Deus quer de verdade que a arca, que a presença dele esteja conosco. Mas nenhum de nós pode estar na presença de Deus pela sua própria força, como fez Uzá. Você só pode ter a presença de Deus na sua vida se o sangue de Jesus estiver sobre você, amém? Se você pudesse ter uma visão aérea do que aconteceu, a arca estava deixando um rastro de sangue para trás. Diga para a pessoa ao teu lado: no seu passado tem um rastro de sangue. O sangue de Jesus, que te perdoa de todos os pecados e te capacita a caminhar para o futuro na presença de Deus, amém ou não? Isso é um símbolo. O Velho Testamento é símbolo do que o Novo Testamento traria. O apóstolo Paulo fala literalmente: essas coisas são sombra da substância que haveria de vir. Deus estava mostrando que no futuro, o sangue que perdoaria as pessoas, o sangue que permitiria que as pessoas entrassem na presença de Deus, era o sangue do seu Filho Jesus, que também seria derramado em Jerusalém.
Por isso Davi, o homem segundo o coração de Deus, sem saber, estava trazendo a arca, que é a presença de Deus, que representa Jesus, para a cidade de Jerusalém, onde ele morreria para trazer perdão e remissão pelos pecados da humanidade. Amém? E quando houvesse o perdão dos pecados, toda e qualquer transgressão seria perdoada. Diga para a pessoa ao teu lado: Davi é o homem segundo o coração de Deus. É o homem cujo coração Deus ama. Quantos querem ser como Davi aqui? Diga amém. A cada 6 passos. E o texto fala de uma maneira muito extraordinária, porque quando a arca entra, queridos, Davi era um rei. A gente não pode esquecer de uma coisa: Mical era uma mulher filha de rei. Ela sabia o que era protocolo. Ela era uma mulher fina. E quando Davi entrou, quando a arca entrou e Davi percebeu que estava entrando a presença de Deus, ele começou a dançar. E ele começou a dançar, mas não dançar de qualquer jeitinho. Ele saltava de alegria. Ele rodava. A Bíblia diz que Mical do palácio, olhando, viu a cueca de Davi. Se ela viu, todo mundo viu. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: mas Davi não estava nem aí. É isso que Deus amava em Davi. Davi amava mais a Deus do que protocolo. Davi amava mais a Deus do que os seus modos de rei. E a mesma mulher que desprezou a Davi e posteriormente lhe chamou atenção, a Bíblia diz que nunca mais teve filhos. Vamos ler os versos 20 a 23 de 2 Samuel 6. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos. Como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, ela era filha de Saul, mandando-me que fosse chefe sobre o meu povo, sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Davi falou com ela: escuta aqui, mulher, se isso é humilhação, eu vou me humilhar mais, porque eu vou continuar me alegrando diante do Senhor. Quantas pessoas são de Jesus e têm vergonha de falar de Deus para os seus amigos que não são crentes? É verdade, não é? Davi falou: estou nem aí, eu vou me expor, eu vou me esbanjar, eu vou adorar extravagantemente ao meu Senhor. E se isso é humilhação, eu vou continuar sendo humilhado. E tem uma coisa: essa serva que você está falando, delas eu vou ser honrado. Diante delas eu vou ser honrado. Então eu quero dizer para você: não seja aquele cristão que se envergonha da sua adoração. Porque hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas não têm vergonha de falar as piores barbáries. E muitas vezes os crentes se envergonham e se apequenam. Davi não. Por isso Deus o amou tanto e fez uma aliança com ele. Para vocês terem uma ideia, Davi o rei, ele ia 7 vezes ao dia adorar a Deus diante do tabernáculo. 7 vezes. Tem gente que não ora 7 vezes por semana. Davi saía porque ele atendia as pessoas.
Ele saía do seu gabinete presidencial ou de rei, gabinete real, e ele saía do seu palácio e ia até onde estava o tabernáculo de Davi, e se prostrava diante da arca para adorar o Senhor. Amém? Quantos aqui querem adorar o Senhor na sua vida diariamente? Quantos aqui querem ter um testemunho forte de que amam a Deus, de que servem a Jesus? Diga amém. É este o coração que Deus ama. Portanto, como funcionava o tabernáculo de Davi? A tenda era uma tenda simples. E ele então designa os levitas para que viessem na presença do Senhor adorar, celebrar, exaltar o Deus de Israel. O texto diz, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, depois Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom. Olha para a pessoa e diga, Obed-edom. E Jeiel com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Israel. Uma coisa que me parece muito interessante aqui é que Obed-edom, que nunca foi sacerdote, depois que a arca passou na casa dele, ele foi abençoado. Quando Davi leva a arca para Jerusalém, ele deve ter falado, só sai daqui se eu puder ir junto. E aí agora você vê o Obed-edom como um dos chefes adoradores. O indivíduo se tornou um levita, aprendeu a tocar e falou, vou ser um ministro no altar. Está lá ele na escala, por quê? Porque ele entendeu a bênção sobre a sua vida quando a arca chegou. Diga para a pessoa do teu lado, aonde a arca estiver, você precisa estar. Quantos aqui amam a Deus desse jeito? Quantos aqui querem estar na presença de Deus onde Ele estiver, para que a bênção venha para a sua casa, para a sua família? Eu confesso que eu amo Davi. Eu amo Davi. De todos os personagens da Bíblia, é disparado o que eu mais amo. Mas às vezes eu confesso que é difícil falar para Deus, Deus, como é que o Senhor falou que esse camarada aí que é o exemplo para mim? E Deus fala, exatamente porque vocês são como ele. Com todas as potencialidades para o pecado, mas que podem ser aceitos se genuinamente me amarem de todo o coração. Não é isso no fundo que todos nós queremos? Deus também. O tabernáculo de Davi, querido, era um lugar de adoração espontânea. Vocês sabem, muitos salmos que a gente lê, a gente não tem ideia do que significa, né? Mas na verdade, vamos lá ler Salmo 17, versículo 8. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 36, 7 diz assim, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Salmo 91 diz, versículo 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Que é isso? Que sombra é essa? Que sombra das asas Davi está falando? Porque Davi queria tanto estar na presença da arca. Coloque por favor de novo o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Moisés tinha tantas coberturas e tantas peles que não passava nem a luz do sol. Tanto é que quando entrava no lugar santo, tinha que ter uma menorá com luz diariamente, porque senão era pior do que você botar aqueles blackouts. Dentro dos santos, a luz que brilhava lá não era nem a da menorá,
mas da Shekinah de Deus, da glória de Deus. Mas o tabernáculo de Davi não, era uma cobertura simples. Quando o sol batia, atravessava aquela cobertura e projetava sobre as asas dos querubins. E quando o sol ia baixando para trás do tabernáculo, a sombra dos querubins vinham para fora da tenda. E Davi, quando escreve os Salmos, nos conta qual era o lugar que ele gostava de orar. Ele gostava de ficar prostrado, adorando na sombra dos querubins. Ele não podia tocar na arca, porque ele sabia que ele morreria, mas ele poderia ficar debaixo da sombra. Não é tremendo? E é por isso que ele então, quando ele vai elogiar o Senhor, ele expressa a maneira como ele se sente. Ele podia estar vivendo todos os dilemas, as perseguições, os problemas que um rei enfrenta, mas quando entrava ali naquele lugar, provavelmente quando chegava o final do dia, que a sombra dos querubins vinham para fora da tenda, ele ficava quietinho ali, adorando ao Senhor, como que sentindo a proteção. Senhor, eu não posso te tocar, mas somente a tua sombra já é o suficiente para eu me guardar. Diga para a pessoa ao teu lado: Deus, a sombra de Deus pode fazer diferença na tua vida. E será que Deus já tinha esse propósito? Será que Davi falou isso da sua cabeça? Ou será que Deus tinha de fato um propósito de que a sua sombra na arca pudesse ser bênção na vida do povo judeu? O homem que construiu a arca era um homem que se chamava Bezalel. Você sabe o que a palavra Bezalel significa? Sob a sombra. O homem que construiu a arca, a quem Deus ungiu, entendeu que a arca poderia projetar uma sombra de bênçãos. E Davi entendeu isso. Diga para a pessoa do teu lado: não importa onde você esteja, se você estiver debaixo da sombra de Deus, você vai estar em segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, onde é isso? A sombra do Onipotente descansará. Diga a pessoa do teu lado: ninguém pode chegar em você nessa hora. Amém? Aplauda mais. É para o Senhor. Seja mais efusivo. E Deus amou esse tempo, amou esse momento da história de Israel. Israel chegou no máximo do seu auge com Davi e Salomão. E quando o povo começa a entrar em apostasia, a deixar de amar a Deus e amar mais as coisas que Deus dá, aí veio o juízo. Em 722 os assírios levaram as tribos do norte, as 10 tribos, e nunca mais voltaram. Em 586, Nabucodonosor, os babilônios, levaram Judá e Benjamim, e por 70 anos o povo ficou no exílio, para depois voltarem com Zorobabel, com Jesua, com Esdras, com Neemias, homens que reconstruíram a cidade de Jerusalém, os muros, o templo. Mas Deus, ele promete lá em Malaquias que haveria um tempo que ele iria restaurar, levantar novamente o tabernáculo de Davi. Agora, este tempo é um tempo que terá uma característica também. Lá em Malaquias capítulo 4, 5, 6, ele diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus disse que João Batista era o Elias que deveria vir.
veio na mesma unção, na unção profética, não é em reencarnação de Elias. A Bíblia é clara que não tem esse negócio de reencarnação. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Mas ele veio na mesma unção profética de Elias. E este é o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo em que Deus quer converter, antes que volte o Senhor Jesus. Ele quer converter o coração dos pais aos filhos. Isto, além de falar de uma restauração familiar, fala também de unir as unções. O que Deus na verdade está nos ensinando? Quando vieram os avivamentos do século XX, eles eram avivamentos de santidade, de santificação, de cura, sim ou não? Quantos de vocês ouviram falar desses grandes avivamentos? Mas hoje Deus também está fazendo avivamentos. Só que o avivamento de hoje é o avivamento da adoração extravagante, do louvor, das danças, da alegria, do riso. E eu creio que o que Deus vai fazer antes que Jesus volte é unir essas duas coisas. De um lado, a busca da santidade. De um lado, a busca de agradar a Deus com a nossa vida. Mas de outro lado, a exuberância e a alegria. Eu quero profetizar na sua vida. Vai chegar um tempo na tua casa que você vai rir. Você vai ver a restauração de Deus de uma maneira tão palpável na tua vida. A presença de Deus de uma maneira tão extraordinária que você vai ficar, como diz o Salmo 126, que eu amo de coração. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós éramos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por ele. Olha para a pessoa do teu lado e diga: está chegando esse tempo na tua vida. E Deus fala que o avivamento destes últimos tempos será como no tempo de Davi, em que ele era adorado, em que as pessoas tinham sede, em que as pessoas tinham fome da sua presença, em que os reis entendiam que nada eram perante Deus. Davi, meu querido, era um homem extraordinário. Porque com todos os seus defeitos, ele entendeu que Deus era o primeiro lugar na sua vida. E eu quero concluir essa palavra dizendo que Satanás quer destruir a igreja. Quer destruir o testemunho. Quer destruir o povo de Israel, porque é um povo que Deus ama e com quem tem aliança. O diabo odeia a quem Deus ama. E você é amado por Deus. Por isso ele odeia tanto você. Mas Deus está dizendo que é tempo de nós nos espelharmos ao tempo do tabernáculo de Davi e nos escondermos na sua sombra e sermos mais do que nunca protegidos, guardados deste tempo de apostasia. Mas eu quero falar para vocês de 3 perigos, 3 impedimentos da unção de Deus na nossa vida operar. Primeiro é a hipocrisia. A palavra hipócrita é uma palavra que literalmente hipó significa embaixo e cripto significa esconder. Então o hipócrita está escondido atrás de alguma coisa. E no teatro grego, as pessoas, elas faziam papéis, e os papéis, as pessoas não tinham a cara limpa, elas tinham máscaras. Estas máscaras se chamavam hipócritas. Diga à pessoa do teu lado: Jesus não gosta de gente hipócrita. Porque o hipócrita, ele tem 2 caras. Uma que ele mostra para os outros e a outra que ele mostra para si mesmo.
E de alguma maneira todos nós gostamos de esconder alguma coisa. Mas perante Deus, você pode se despir e se desmascarar. Esse era Davi. Davi, quando mandou matar Urias por causa de Betseba, quando veio o profeta Natã e contou aquela historinha que vocês conhecem, de um homem que tinha uma ovelha só, que ele amava, que era como parte da sua família, e veio um rico e quis fazer um churrascão, uma festa, em vez de usar as suas ovelhas, foi e matou a ovelhinha do fulano. Davi ouviu aquela história e já levantou do trono e falou: quem é esse camarada que vai morrer? Natã falou: é você, rei. Davi na hora se prostrou diante de Deus, do profeta, e disse: é verdade. E rasgou o seu coração. Que Deus está aqui esperando de nós é que cada um de nós, no dia a dia, fale para Deus. Apresente a Deus a sua dificuldade, a sua fraqueza, o seu pecado, que você se desmascare e diga para Ele: Senhor, Tu és bom, e as Tuas misericórdias se renovam para sempre. Davi, meu irmão, quando Deus ia julgar, ia punir, ele rasgava o coração e no final saía de bem com Deus. Ele descobriu o que era graça, ele descobriu o que era misericórdia, mas ele queria a aprovação de Deus. Quando Deus chega para Davi e diz: Davi, vocês fizeram o censo sem que eu mandasse. Você vai escolher 3 coisas: 3 anos de guerra, 3 meses de fome, ou 3 dias no juízo de Deus. Certo, pastor Daniel? Quando eu não me lembro de cor os textos, eu olho para o Daniel, a minha enciclopédia. Se quiser saber um texto onde está, é só pedir para o Daniel, que ele te dá o texto, o versículo, o contexto e tudo mais. É o Google. E Davi falou assim: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que dos meus inimigos. Que camarada inteligente. Porque Ele é misericordioso. Ele pode me soprar e me destruir, mas Ele me ama. Aleluia. Saul, quando pecou e sacrificou antes do tempo, Samuel chega para lá para ele e fala: que coisa louca é essa que você fez? Ao invés dele se arrepender, sabe o que ele faz? Não, mas o povo estava ansioso, a gente precisava ir para a guerra, e Samuel não chegava. Querido, não adianta justificar com Deus, Ele sempre vai ter a razão. Olha para a pessoa do teu lado e diga: não adianta justificar com Deus, Ele sempre vai ter a razão. Sabe qual é o caminho para agradar a Deus? Arrependimento. Davi conhecia isso. Davi não era hipócrita. Davi amava o Senhor sinceramente. Davi sabia se arrepender na presença de Deus. O segundo grande perigo que nos impede de chegar a Deus é o materialismo. E o que é o materialismo? É o amor ao dinheiro, é o amor às coisas desse mundo. Eu quero te dizer uma coisa: o materialismo não domina só o rico, não, domina o pobre também. Aliás, agora que eu estou mergulhando no hebraico, existem algumas expressões idiomáticas na Bíblia que você não entende se você não entender o hebraico. Por exemplo, quando você vai estudar inglês, você descobre algumas expressões interessantes, né? Por exemplo, I have butterflies in my stomach. Traduzindo literalmente, eu tenho borboletas no meu estômago. Faz sentido? Quem engole borboletas? Ninguém, né? O que significa isso?
estou com frio na barriga. It's raining cats and dogs. Está chovendo cachorro e gato. Faz sentido? O que significa isso? Está chovendo para burro. O próprio termo está chovendo para burro só faz sentido no português, né? Quando Jesus fala sobre olhos bons e olhos maus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todos os seus olhos, todo o seu corpo será mau. Na literatura rabínica tem a explicação disso. Porque agora eu estou lendo os Talmudes, estou lendo toda a literatura rabínica. No hebraico. Sabe o que significa isso? Olhos bons, pessoa generosa. Olhos ruins, maus, sovina. A gente fala mão de vaca. Naquele tempo eles diziam olhos maus. A Bíblia não fala que o dinheiro é ruim. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é ruim. Porque quando Jesus fala, ninguém pode amar a Deus e a Mamon, ele está mostrando a razão porque o amor ao dinheiro pode ser ruim, porque ele se torna o seu Deus. Tem gente que ama o dinheiro mais que ama Deus, porque crê que é o dinheiro que vai trazer segurança para você. Querido, um dia você não vai levar um centavo dessa terra embora, mas você vai levar a tua vida para Deus e o coração e tudo que você fez de bom aqui na terra, você vai levar para lá. Amém? Então quero dizer uma coisa para você. Não ame. Isso não quer dizer que você não possa ter coisas bonitas, ter um carro bacana. Claro que pode. Todo mundo gosta das coisas. Mas o que é uma pessoa que ama o dinheiro mais do que ama Deus? Ah, não pode entrar no meu carro porque ele é novinho, vai sujar. Eu não abro a minha casa para fazer célula, porque meu sofá é claro e vai ficar escuro. Ou então, se você tem dinheiro para emprestar ou para dar, você fala, não, eu não quero emprestar, porque onde já se vê, essa pessoa é folgada. Um dia uma pessoa estava reclamando para a Lília, porque muita gente estava pedindo dinheiro para ela. A Lília falou assim, você quer ter para emprestar ou quer não ter para pedir emprestado? O amor ao dinheiro, o amor às coisas dessa vida, e não é só dinheiro. O materialismo é uma das coisas que afastam a pessoa de Deus. Davi era riquíssimo. Salomão era bilionário. Quando fizeram uma avaliação da fortuna de Salomão, era de 600 bilhões de dólares. E a Bíblia diz que nunca haveria um homem rico como ele na terra. E nunca vai haver mesmo. Só que tanto um quanto o outro eram liberais. Era liberal. Dava para a obra do Senhor, para construir o templo, para fazer a obra de Deus, ou para qualquer outra área, para um sacrifício em abundância. O materialismo é o que muitas vezes afasta a presença de Deus. E o terceiro grande perigo é a falta de perdão. A Bíblia diz que quem não perdoa não conhece o perdão. Tem gente que arrasta a falta de perdão pela vida inteira. Diga para a pessoa do teu lado, por pior que lhe tenham feito, você fez pior para Deus. E Deus te perdoa. Quantos aqui querem a presença de Deus na sua vida? Estas três coisas você tem que guardar no teu coração. Em primeiro lugar, você tem que entender que Deus rejeita o hipócrita. A hipocrisia soberba é o indivíduo que não quer se humilhar na presença de Deus.
mas Ele dá graça ao humilde. Graça é um favor que você não merece. Todo aquele que se humilha perante Deus será exaltado. Amar a Deus, quando o diabo leva Jesus e oferece todos os reinos do mundo, ele sabia que se ele pudesse tirar a segurança de Jesus no amor do Pai, ele teria vencido a batalha. E eu quero te dizer uma coisa: quem cuida da tua vida é Deus. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo e ter uma doença incurável e morrer em questão de dias. É verdade ou não é? A Bíblia de Jesus fala: ô louco, hoje pedirão a tua alma. Eu não estou dizendo nada que Deus não queira abençoar financeiramente, tá? Porque Deus tem pessoas para quem Ele dá prosperidade e riqueza. Quem sustentava a obra de Jesus eram mulheres ricas. O problema não é o dinheiro, o problema é amar o dinheiro. E o dinheiro, ele é fácil de ser amado. Então toda vez que você sentir que ele está começando a tomar o lugar de Deus no teu coração, você se arrepende. E por último lugar, a falta de perdão. Você quer ver uma coisa? Os fariseus tinham uma discussão enorme com os saduceus. Dois grupos políticos, duas seitas dentro do judaísmo. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. E os fariseus acreditavam. Haviam debates enormes. Até Jesus foi colocado no meio dessa briga, para ver qual que era a postura dele. Claro que ele cria na ressurreição. Mas os fariseus, que defendiam a ressurreição, quando Jesus ressuscitou Lázaro, eles duvidaram. Defendiam o debate, a teologia, mas na prática não cumpriam. Eles disputavam questões mínimas da lei. Diziam cumprir todos os mandamentos, mas o julgamento de Jesus foi forjado, porque segundo a lei de Moisés, tinha que ter duas ou três testemunhas. E como não tinham nada contra Jesus, eles pagaram pessoas para mentir, para que o julgamento se tornasse verdadeiro. Hipocrisia é isso. O que Deus quer fazer nos nossos dias, queridos, é fazer com que qualquer lugar onde estejamos, nós possamos trazer a presença de Deus, restaurar o tabernáculo de Davi, aparar as brechas. E as brechas que hoje eu quero dizer para vocês: hipocrisia, materialismo e falta de perdão. Feche os seus olhos. Este primeiro pecado, ele existe por causa da incredulidade. Quando eu não acredito que Deus é bom para perdoar o meu pecado, eu me escondo atrás de uma máscara. Porque eu acredito que se eu tiver a aprovação dos homens, é o suficiente, porque Deus está lá tão longe, não está nem aí comigo. Mas Deus está muito aí comigo, e está muito aí com você também. Não tem ninguém aqui que seja perfeito, santo, que não tenha suas fraquezas, seus pecados, suas dificuldades. E você se quebrantar diante de Deus é simplesmente entender que Ele é bom, que Jesus morreu pelos seus pecados e que você não precisa se esconder dele. Você pode dizer hoje para Ele: Senhor, eu quero derramar minha vida diante de Ti, como Davi fazia. Como Davi, que mesmo no momento do pecado,
Ele não fugia de Deus, mas ele corria para Deus, porque ele preferia estar debaixo da sombra de Deus do que debaixo da acusação dos homens. O materialismo também se fundamenta em incredulidade, porque o dinheiro, ele pode nos dar muito mais do que prazeres ou conquistas, ele nos dá segurança. Mas só há uma segurança verdadeira na fé que Deus cuida de mim e de você. Cuida do passado, perdoando os pecados. Cuida do presente, provendo, amando, cuidando, administrando as coisas que nós não enxergamos, nos guardando dos inimigos que vêm dos lados que nós não sabemos. E a falta de perdão se baseia na soberba, porque aquele que entende que é pecador não se sente no direito de julgar ninguém. E toda vez que você tem esse sentimento de pecador, você entende que se Jesus morreu por você, você precisa perdoar aquele que te feriu. Não é fácil. Não tem a ver com sentimentos. Tem a ver com decisão. Tem a ver com obediência. Diga assim: Senhor Deus, humildemente hoje, eu quero estar na tua presença. E eu quero entregar minha vida. Eu não quero, Senhor, me esconder. Eu quero me escancarar diante de Ti. E te pedir me ajuda a ser um crente mais santo. A ser um crente que faz a Tua vontade. Me ajuda nos meus pensamentos. Me ajuda nas minhas palavras. Me ajuda nas minhas ações. E se eu pecar, perdoa-me, Senhor, porque a Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, eu quero colocar agora o meu coração, ore assim, diante de Ti. Eu quero declarar que Tu és a minha confiança. Eu confio em Ti. E em nome de Jesus, eu decido perdoar quem quer que seja. Os que me agridem, os que me caluniam, os que me perseguem. Não porque eles mereçam, mas porque o Senhor fez isso por mim. E eu quero restaurar na minha vida o tabernáculo de Davi e me esconder nas Tuas sombras, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Seja generoso. Seja generoso, porque o que Deus espera de nós é isso. Quando uma pessoa ama, mesmo quem não merece, é generosa. Amém? Seja generoso em crer. Creia nos moveres de Deus. Creia que Deus vai fazer na tua história. Não ande pela vista. Seja generoso em perdoar. Perdoa sua esposa, perdoa teu marido, perdoa os seus filhos, perdoa os seus irmãos, perdoa os teus inimigos. Isso é generosidade, amém? Isso significa ter os olhos bons, olhar para a vida de uma maneira generosa. Sabe o que isso faz? Atrai
a presença de Deus para você. Quando Jesus nos ensinou a orar, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quem aqui tem alguma dívida? Vou perguntar diferente, quem não tem nenhuma dívida? Financeira não tem, né, minha irmã? Mas tem outras dívidas. Glória a Deus que você está sem dívida. Eu tenho dívida, tenho que pagar financiamento de casa, tem dívida. Mas Jesus está me ajudando a pagar, amém ou não? Todos nós de alguma maneira temos dívida. Pode ser que não financeira, mas a nossa dívida Jesus já pagou. Então ela está certa também, porque até aqueles que têm já não tem mais. Mas quem já foi perdoado alguma vez sempre tem vontade de perdoar, amém? Quando você vê uma pessoa muito dura, lá dentro dela, ela não entendeu ainda o perdão. Você vê uma pessoa que acusa todo mundo, que fica... O que essa pessoa precisa, no fundo, é saber que Jesus já a perdoou. Porque o acusador é o que se sente acusado. É ou não é? Você vê uma pessoa amada, ela é generosa. Você vê uma pessoa dura, briguenta, mal amada. Olhe para a pessoa do teu lado. Jesus te ama muito. Diga, Deus quer restaurar o tabernáculo de Davi na tua vida. Porque, queridos, Davi entendeu a graça. Davi certa vez estava fugindo de Saul. E ele estava com fome. Sabe o que ele fez? Entrou e pegou os pães da proposição do sacerdote. Ele não era sacerdote. Como é que ele entra lá e não tem medo de morrer? Ele entendeu a graça. A graça de Deus é isso, querido. Deus, ele não está procurando olhar para os teus pecados. Deus, ele te ama. O dia que a minha filha nasceu, eu entendi o amor de pai. Eu só fui entender o amor incondicional quando eu fui pai. Até então eu achava que Deus não me amava, que Deus era poderoso, tremendo, mas eu não sentia aquela coisa dele me ama. Se eu sou capaz de amar esse bichinho que acabou de nascer desse jeito, que dirá quem me construiu?